Bom dia, hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Hoje temos a grande oportunidade. O texto de hoje se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 27 e 28, que nos diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O apóstolo Paulo, provável escritor da carta aos Hebreus, nos traz uma mensagem muito significativa. Nunca foi plano de Deus que o ser humano passasse pela morte. Infelizmente, no paraíso, quando desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido, tomaram a decisão de passar pela morte. Porque Deus havia dito: se comeres do fruto, certamente morrereis. A partir disso, toda a raça humana passou pelo processo da morte. Um momento difícil que nós não nos acostumamos nunca. Sabemos que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, mas nunca estamos preparados para a morte. Mas Jesus, no plano da redenção, veio na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso resgate, da nossa salvação. Ao derramar o seu sangue no madeiro, Jesus acredita em nossa conta um alto valor, um valor que paga todos os nossos pecados. Em sua vinda, ele veio para nos perdoar. Hoje, antes do seu retorno, temos a oportunidade, quando a porta da graça está aberta, para nos arrependermos dos pecados, nos convertermos e nos voltarmos ao Senhor. Ele virá uma segunda vez, mas nessa segunda vez não virá mais para morrer na cruz, para perdoar pecados. Virá para o resgate, para a colheita final. O texto nos deixa bem claro que aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Portanto, hoje temos a grande oportunidade de reconhecer o sacrifício de Cristo e pedir perdão dos pecados, pelos quais ele pagou com o próprio sangue. Se não fosse a vinda do Filho de Deus morrer na cruz por nós, nós teríamos a morte eterna. Morreríamos uma só vez e nunca mais teríamos a oportunidade de ter uma outra vida. Mas Jesus nos promete, nos garante que após a morte, caso venhamos a passar por ela antes da volta de Cristo, teremos a vida eterna, porque o Filho de Deus nos garante. Isso me faz lembrar de uma história que aconteceu lá no passado. Numa cidade no interior, um jovem estudante de direito estava ali passando alguns dias. Quando estava andando pela rua, eis que vê um garotinho, uma criança no meio da rua, e rapidamente uma carruagem com 6 cavalos correndo em direção àquela criança. Quando ele vê que o choque seria inevitável, aquele jovem se joga em cima da criança e a protege contra o acidente fatal. Naquele momento, a criança foi salva e aquele jovem saiu com o corpo todo dilacerado, mas saiu aclamado pela cidade por ter sido um herói naquele dia e salvo a vida de uma criança. Os anos se passaram, muitos anos, e agora nos encontramos diante de um tribunal, onde um juiz está prestes a dar uma sentença de morte a um réu que havia cometido alguns crimes. No momento da sentença, antes, porém, o juiz permite ao réu pronunciar suas últimas palavras antes da condenação fatal. Aquele jovem olha para o juiz e começa a perguntar: Senhor juiz, o senhor não está lembrando de mim? E aquele juiz olha e não tem o que falar. Mas aquele jovem repete a pergunta: O senhor não lembra de mim? Há 20 e poucos anos atrás, numa cidade do interior, o senhor ainda era um jovem estudante de direito e estava passando por aquela cidade quando uma criança estava no meio da rua e uma carruagem veloz estava para tirar a vida daquela criança. E o senhor pulou no meio e segurou os cavalos, protegeu aquela criança e saiu daquela cidade como um herói. E naquele momento, aquele juiz começa então a relembrar esse fato. E aquele juiz olha para aquele jovem e fala: realmente isso aconteceu na minha vida, mas já faz muitos anos. Aquele jovem agora olha para o juiz no último alento e diz: eu era aquela criança que estava naquela cidade. O Senhor me salvou naquele dia. O Senhor saiu aclamado como herói.
E eu imploro agora, nesse último momento, assim como o Senhor me salvou naquele dia, eu peço que o Senhor agora me salve novamente e me dê a liberdade. Naquele momento, aquele juiz olha para o jovem e diz: meu querido jovem, naquele dia realmente eu te salvei. Eu fui o teu salvador, mas hoje eu não sou mais o teu salvador. Hoje eu sou o teu juiz. Portanto, darei o julgamento que você merece. Jesus veio no passado como nosso salvador. Pagou o preço, derramou sangue no madeiro, estamos livres da morte eterna, caso reconheçamos o sacrifício e peçamos perdão a Ele. Mas Ele virá pela segunda vez, não mais como o Salvador. Virá como o juiz, o justo juiz, para dar o veredito final a todos aqueles, quer bons, quer maus. Virá para buscar aqueles que esperam por Ele. Ao contrário do que muitos pensam, que quando Jesus voltar pela segunda vez, ainda muitos terão oportunidade. Esse é um engano. Quando Jesus voltar, voltará para a colheita final. Não haverá mais oportunidades. A oportunidade é hoje. Por isso, hoje temos a grande oportunidade de aceitar Jesus como nosso Salvador. Porque quando Ele voltar pela segunda vez, virá como juiz. E nós precisamos estar preparados com a nossa decisão feita ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, almejamos por esse dia em que o Teu Filho Jesus virá nas nuvens do céu para buscar aqueles que o esperam. Que possamos estar prontos, preparados para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou da mensagem, é só deixar o like e aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.